sempre com muita segurança. Fama Go-Car, chegando para mudar o seu dia a dia. Baixe agora o nosso aplicativo Fama Go-Car e dê mais conforto ao seu dia a dia. Não perca todos os dias, de segunda a sexta, o programa Empreendendo com Elas, na Rádio Paraná Oficial, das 10 da manhã ao meio-dia. Voltamos, nossos ouvintes, nessa segunda-feira chuvosa aqui na nossa Rádio Paraná Oficial. Hoje nós estamos com a doutora Ana Berluzzi, uma médica incrível, Barlesi, na verdade. É isso mesmo, Ana Barlesi, uma médica incrível que está aqui falando um pouco sobre a menopausa para nossas mulheres empreendedoras, para que elas possam entender e também, como é que eu posso dizer, doutora, aceitar o processo que ela vai estar entrando, que ela vai estar ali vivendo, que não tem como. Se enquanto a gente estiver viva, é esse o processo que nós vamos ter que passar. Às vezes a gente tem que ser um pouco mais dura, doutora, com as nossas mulheres, porque não adianta só ficar também passando a mão na cabeça, né? Temos que, às vezes, dar umas bronquinhas nelas, porque realmente, se você não for, ninguém vai por você. Então, a gente tem que se colocar também em primeiro lugar e entender que precisa, sim, talvez, mas eu não tenho tempo. Coloque um dia na sua agenda, se coloque como primeiro, porque se você não tiver tempo para você, ninguém vai ter. E outra coisa, doutora, que eu também digo, que eu acho muito importante, é que não tem como você querer cuidar de outras pessoas se você não está bem com você mesma. Claro, com certeza. Você vai deixar ou você vai realmente querer ficar aquela plantinha ali sem estar colocando a água e você vai ficar morrendo, e uma hora alguém vai te colocar no canto e vai falar, já morreu mesmo, vai que vou deixar ali ela no canto ali da casa. Isso, vai deixando de a parte, vai secando. Ali. Exatamente. Isso, vai murchando, vai deixando ela quieta e essa mulher vai se deprimindo e a gente vai chegar nesse lugar de depressão aí, né? Sim, sim. Porque a menopausa, ela, em primeiro lugar, então, ela tem todos aqueles impactos ali, né? E ela te leva para um caminho, como você falou, que a gente vai colocando a plantinha ali de lado, não vai regando tanto, aquela planta não vai mais dar flor. Não pega sol, doutora. Exato. E aí a gente vai deixando ela, vai murchando, vai ficando quieta. É bem esse o caminhar. Enquanto que as árvores são maravilhosas, elas têm raízes, sim, elas são belíssimas, elas dão sombra, elas trazem calma, elas trazem um aconchego. No tempo delas, elas florescem, né, doutora? É isso uma mulher madura. Uma mulher madura. É uma árvore plena, né? É uma árvore que ela dá sombra, ela dá aconchego, ela dá tranquilidade. E eu digo para assim, doutora, eu sou muito estar ali acompanhando algumas mulheres e eu gosto muito da esposa do Leonardo, a Poliana. Então eu sigo elas nas redes sociais, uma mulher incrível que tem a mesma idade que ali, ela fez 48 anos. E você vê que é uma mulher que é muito ativa. Ela é influenciadora, ela faz muita propaganda, ela também passou por um processo, e ela passou pelo processo da menopausa. E você vê que elas parecem que elas passam, doutora, mais leve. Claro, são mulheres que se tratam. E tem várias outras mulheres, como a Cláudia Raia, né, que há pouco tempo teve filhos, Ivete Sangalo, várias outras mulheres que estão aí, que a gente acompanha como cantora, como atriz. E elas, parece que a impressão que dá é que elas não tiveram a menopausa. Mas todas passaram, não é? Mas passaram bem. Exatamente isto. Continuam belíssimas e trabalhando, produtivas, casadas, sim, muitas vezes num segundo casamento e
né? Toda aquela questão sexual bem resolvida, porque você vê, Exatamente. nós temos aí mais próximo a Eliana, temos a Angélica, e são mulheres que estiveram conosco quando a gente era muito jovem, porque fizeram parte, né, dali, e hoje elas também estão de uma forma fazendo parte porque elas passaram pela menopausa e estão belas. E aí é uma das coisas que para mim, particularmente, eu não aceito dizer assim, por que elas passaram bem e nós, mulheres normais, nós, mulheres reais, não podemos passar? A gente só tem que colocar isso em prática, doutora, o cuidado. Elas vão amar além. E eu acho que não é nem questão tanto do dinheiro, porque ele faz a diferença, mas você consegue hoje também atrás de um bom tratamento. É aquilo que eu falei, né? Os tratamentos estéticos estão aí. Sim. Pra gente buscar e não são tão caros. Não. Claro que, assim, ó, quando tu coloca um pouco essas mulheres, que são mulheres midiáticas e influenciadoras, é difícil da gente ter uma comparação real com elas. Não tem como. Né? Então, Não. assim, elas são aquilo porque elas têm uma estrutura gigantesca. Sim. Mas nós, mulheres reais, a gente pode passar por isso de uma forma menos impactante. É sobre isto. É passar menos impactante. A gente pode passar por isso. Veja, muitas vezes essa mulher se deprime e chega no consultório deprimida porque ela está passando por processos no corpo que ela não entende. Começa por aí. Olha só. Então, esses calorões não são regulares e me levam à depressão, a falta de desejo pelo outro. Ela existe, mas eu não entendo o porquê que está acontecendo isso, doutora. Eu estou ficando fria? Essa é uma grande questão. Então, eu era uma pessoa que eu gostava de sexo e eu me dava, tinha um prazer com o meu marido. E o que aconteceu? Eu estou fria agora, porque eu não quero saber dele, eu não me interesso mais. Entende? Sim. É porque tu está passando por um processo. Não é que você está fria, meu bem, você continua sendo a mesma mulher. Sim. Contudo, existe o impacto da química hormonal, da química cerebral. Vamos tratar? Sim, exatamente isso. E aí vai passando. Vai passando. E com esse tratamento, doutora, é possível voltar também aquele desejo que a mulher tinha? Com certeza. Existe, como a gente falou das terapias de reposição hormonal, né? Então tem a base de gel, a base de creme, injetáveis, via oral, que são repositores, que aquela mulher volta, com certeza. Ela volta ao vigor, ela volta ao desejo, à química sexual, ela volta todinha. E precisa de tratamento. Essas pessoas assim que a gente vê na internet, a gente precisa entender que elas são tratadas para isso. Sim. Porque senão a gente fica no impacto de... Mas a Cláudia Raia engravidou com 60, né? 55. 55, então ela já estava na menopausa. Sim. Aquilo ali foi na medicina a gente está ainda estudando. Sim, e ela não fez tratamento nenhum. Que ela deu uma entrevista no Fantástico. Então, veja só o quanto que, né, ela também foi muito abençoada por Deus ali, teve todo, né, era o que ela queria no momento com o seu marido. Mas é isso mesmo, doutora, a gente tem que entender que não vamos viver a vida delas porque não tem como. Nós somos mulheres totalmente, não existe, como a doutora acabou de falar, e eu também friso muito isso. Não tem como comparar, porque elas têm uma vida totalmente diferente. Isso porque pode trazer um impacto negativo. Sim. A mulher vê aquelas... vamos colocar uma mulher comum como nós, a gente vê aquelas mulheres maravilhosas aos seus 55 anos e a gente acha, não, mas é genética dela. Ou ela é muito bem tratada. Sim, realmente ela é muito bem tratada. Ela tem vários profissionais por trás dela que deixam ela daquela forma, para que a gente não se deprima também. Sim, né? sim, com certeza. Eu não tenho alguém que cedo de manhã que vai lá e me faça todo um make, arrume meu cabelo e tem um estilista só para minha roupa, né? Até mesmo as empreendedoras também não têm muito tempo para isto. Exatamente. Né? Mas a gente tem que... Eu vejo esse outro lado, doutora, assim...
Vamos pegar como exemplo que elas têm que fazer, como elas falam, elas precisam levantar todos os dias e ir para a academia. Isso. Elas Tem uma precisam, disciplina. exatamente, vamos pegar as disciplinas delas, Isso, né, e colocar para nós. claro. E isso você consegue fazer. Disciplina com o rosto, né? Isto. Aqueles, que elas fazem, que eu não me lembro o nome, que é A limpeza da pele, você passar um protetor solar, que hoje é Isso. importantíssimo. Os assim, cuidados, tomar muita água, procurar sim o que gosta de fazer. Eu gosto de pilates, então procure fazer o pilates. Eu gosto de fazer uma boa caminhada. A medicação. A A meditação também é ótimo. A meditação é uma coisa assim que os pacientes me perguntam e eu digo assim, o que você acha, doutora, da meditação? Eu digo, eu acho maravilhoso. Olha Coloca só. com a meditação guiada ali nos aparelhos. No Sim. YouTube tem, Sim. né? YouTube, em todos, Muitos. Então, coloca a meditação guiada num período do dia que você esteja mais tranquilo, para te aprendendo, porque a meditação, muitas vezes, em momentos de estresse agudo que você está passando no dia a dia, por exemplo, vou dar um exemplo bem básico, assim, eu fui almoçar um dia, num restaurante, e eu estava com um pouco de pressa, porque eu estava no meu período ali de 30 minutos que eu tinha para almoçar, e a moça do caixa meio que estava se enrolando um pouquinho, não sabia bem como funcionar ali, veio o chefe. E aquele homem desestruturou aquela guria, ele não é assim, na minha frente, você está se enrolando demais, esquece essa máquina, cobra logo da cliente, você está deixando um monte de gente atrás. A moça, era uma moça de uns 20 e poucos anos, ela ficou muda, quieta, porque ela estava sendo, digamos assim, assediada moralmente pelo dono, pelo chefe imediato dela, na frente dos clientes. Sim. Eu fiquei chateada pela moça, eu falei assim, querida, quando ele saiu, eu disse, querida, não te preocupa, tá tudo bem, não leva tanto em consideração. Ela fez assim pra mim, às vezes eu tenho que ficar um pouco quieta, não posso responder. Eu falei, te acalma, porque isso não foi legal o que ele fez contigo, e não havia a menor necessidade. E aquilo ali, eu saio dali e aquela menina consegue, assim, ela deu uma respirada, porque ela tinha que dar continuidade no trabalho dela. Sim. E o chefe tava uma pilha naquele dia, provavelmente, porque eu como ali naquele restaurante, então não é sempre assim. Alguma coisa estava desestruturando aquele homem ali. Sim. E ele voou em cima da moça. Então podia ter gerado um dano ali, a menina podia ter batido boca com ele. Sim. E a coisa, como a gente vê muitas vezes, Sim. né? Dentro de farmácia, as pessoas explodem. As pessoas estão muito explosivas Estou hoje. muito explosiva. Então, assim, você tem um pouco de calma, Respira. respirar. Puxa aquela respiração, né, doutora? Isso. Baixa o olho, respira autocentrada, centra em você mesmo e você consegue passar. Na área da saúde, é tanto impacto ruim, porque os atendentes, os técnicos de enfermagem, as enfermeiras, elas sofrem tanto impacto do assédio do paciente, elas sofrem. Porque a gente está numa situação de emergência, muitas vezes, de dor, Sim. a gente está lidando com dor. Aquele paciente está irritado, com dor. A chefe da enfermagem já está muito irritada, porque ela tem muita demanda. Aquele técnico está um pouco inseguro e tem um médico que está sobrecarregado. Então, para dar erro, é isso aqui, ó. Sim. O que eu atendo do pessoal da saúde é impressionante. Todos eles ansiosos e deprimidos. Sim. E tu imagina, então, eu pego uma mulher, enfermeira, com seus 50 anos de idade, passando pelos impactos da menopausa e ainda mais com toda essa estresse dentro do trabalho dela. Aonde que eu vou encontrá-la? Né? Eu vou encontrá-la dentro do banheiro, fechada, chorando. Sim. No meio do turno dela de 12 horas de trabalho. E aí, quando ela chega em casa, tem os filhos
que vão ficar ali, que vai fazer a janta. Mas você sabe onde tá isso? Mãe, você fez aquilo. Exatamente. Aí tem o marido que ela vai deitar às 10 horas da noite, acabada, ela trabalhou 12 horas, e o marido chega e diz aí, bora? Não, né? Não, Não, ela tá no limite ela dela. tá no limite. E aí ela vai tentar dormir e ela tem uma insônia. Pronto. Nossa. Essa é a mulher que eu trato. Essa é a mulher real. Essa é a mulher real. Essa é a mulher que eu trato todo dia. E ela diz pra mim assim, doutora, eu não aguento mais. Não aguento mais. Eu tô no meu limite. Eu tenho vontade de pegar uma reta, como a gente fala, Isso. e andar e não parar mais. Exato. Essa é uma frase que eu ouço demais. Sim, eu tenho essa frase comigo. Eu vou pegar aquela reta e eu vou para aquela BR, doutora, e eu não vou parar. Isso. E algumas dizem assim, doutora, eu não quero nem entrar dentro do meu carro, que eu tenho medo de ir e não voltar. E ele não parar mais. E não parar. Então, já imaginou? Essa é a mulher que está no climatério, essa é a mulher que está na menopausa. Aí começa a ter aquela depressão que ela não vê que é uma depressão, porque a depressão em si, doutora, eu vejo também, eu quero que a doutora fale um pouco, não é só a depressão que se cai de cama. Não, aquela que abate. Aquela que abate. Ela continua produtiva. Isto. Mas ela baixa a produção dela, mas ela tá numa depressão. E assim, ó, o que acontece? Vamos pegar lá o pessoal da saúde. Eu começo a ficar isolada. Então, eu que fazia parte da equipe, a gente brincava um pouquinho e tal, eu começo a me isolar. Eu não acho mais graça no que os outros falam. Vamos falar de mulheres que trabalham em equipe, seja em qualquer ramo. Então, ela começa a ter um isolamento, ela não responde mais o WhatsApp, nem o Instagram, ela acha as pessoas inconvenientes, ela fica intolerante. São sinais de depressão. Não quer mais sair. Não quer mais sair. Roupa para ela tanto faz como tanto fez. Uma camiseta e uma calça jeans está ótima. Perfeito. A autoestima dela não se olha mais no espelho. Pra que espelho? Não preciso. Fica anos sem ver um sapato, sem pensar em uma bolsa, um tênis. Isso, perfeito. Aquele cabelo que tá... com 3 cores, porque antigamente ela cuidava muito bem do cabelo, hoje ela não cuida mais. Isso. E começa a colocar desculpa no tempo, e quando tem tempo não tem dinheiro. Isso aí, pronto, são mulheres reais. Essas são as mulheres que se deprimem, essas são as mulheres que estão exaustas. Elas estão sobrecarregadas. Porque antes elas davam conta de tudo isso. Sim, antes elas davam conta. E o que acontece que de repente não dá mais conta, né? Sim. Muitas ainda têm uma questão que os filhos já saíram de casa ou estão saindo de casa. Então tem a síndrome do ninho vazio. Então tem mais, correto. Tem mais esse impacto. Quer dizer, ela é produtiva, ela está ali em torno dos seus 53, 54 anos, mas os filhos saíram de casa e ela não... Os filhos eram muito a vida daquela mulher. E de repente aqueles filhos saem e aquela mulher ficou muito feliz porque teve toda a festa de casamento e aquele filho está muito bem, a filha, mas não está mais dentro da casa. E aí ela começa a andar pelos lugares e o quarto do filho ficou do mesmo jeito. Ela não mexeu naquele quarto, nem as roupas, assim, ela mexeu. Então, aquele quarto meio que fica fechado. E aquela mulher está sendo impactada pela síndrome do ninho vazio, daquele estar só dentro da casa. E ela está passando por uma menopausa. E aí tem o companheiro que não está entendendo o que está acontecendo. Não, mas agora é a hora da gente viajar, da gente aproveitar, Isto. Da gente voltar a ver os amigos, da gente sair, aquela mulher não quer. As amigas se afastam porque você acaba se afastando das amigas. Isso aí. Você não fala mais com elas. Você não fala mais com elas. Elas acham que você não quer mais compartilhar ali teu dia a dia. As pessoas não são adivinhas também, né? Não tem como, né? A gente acha que a pessoa tá estranha, a gente acha, mas a gente não tem. Ou às vezes a gente fala assim, mas ela é assim, sempre foi assim, mais na dela, mais quieta, e muitas vezes ela quer até demais. E muitas vezes, doutora, acaba até, a gente não gosta de falar muito, mas a questão, às vezes até que ela acaba até tirando a sua própria vida, né? Porque também tem muito isto, né? Infelizmente. Sim, a mulher chega
ao ponto do nível de depressão que ela prefere realmente acabar com tudo, porque ela está sofrendo tanto que ela não está mais aguentando. Isso. Muito sobrecarregada. Muito sobrecarregada. E aí entra aquela questão de como os filhos podem ajudar, de como a família pode Ótimo, ajudar. doutora. Como que aí sim, aí é um momento que a família tem que dar uma estrutura Sim. De tratamento para aquela mulher. Ela precisa, então, resgatar, a gente precisa tratá-la com medicação, mas ela também precisa de um respaldo da estrutura familiar. Sim, com certeza. Isso que a gente não falou, doutora, nos vícios, né? Que elas também muitas vezes começam, né? Com elas começam a fumar mais. Certo. Tem a questão da bebida também, que muitas vezes acaba se colocando ali, que começam a beber, porque daí é onde que elas acham que naquele momento elas esqueceram de todos os problemas. Isso, muito. E as mulheres estão bebendo muito mais Então, hoje em dia. estão, doutora. Isso é fato. E elas, então, começa assim, socialmente a gente está bebendo ali num happy hour. Na sexta-feira. E a coisa vai aumentando, Vai. na sexta, sábado, e daí começa na quinta, sexta, sábado, quinta, sexta, sábado, domingo. E a mulher vai aumentando até que ela está vendo o alcoolismo. Sim. E tudo começou ali para a coisa ficar mais tranquila. Tirar o estresse da semana, que Isso. foi muito corrido, foi muito cansativo. E elas não se vê aonde que elas estão entrando. Uma taça de vinho à noite, fazendo uma comida e tal, e achando que está tudo bem, e a coisa vai evoluindo ali. Quando se vê, está dentro já de Está dentro do vício. É. E tudo isso vem trazendo com a questão do não se olhar, não se respeitar e não entender. Que precisa ter esse processo, esse cuidado com você. O tratamento, né, voltar e ter uma rede de apoio, doutora, que eu acho que é muito importante. Com certeza. Criar uma rede de apoio. Tem mulheres que também elas desenvolvem uma ansiedade e vão para uma compulsão alimentar. Correto. Então, Muitas. Elas descarregam no alimento uma ansiedade, né? Que eu digo assim, é um vazio que elas têm. E ali elas vão aperitivando o dia inteiro e comendo o dia inteiro, e aquelas mulheres chegam e dizem no consultório: doutora, eu não aguento mais comer e eu estou comendo. O que você pode me ajudar? Então, isso aí é muito transtorno ansioso. Sim. Que ele leva a uma compulsão alimentar. Existem medicamentos que a gente usa para ajudar a pessoa nesse momento assim dessa compulsão alimentar dela. Doutora, e a busca por ajuda profissional, como a psicanálise, pode ser um divisor de águas nesses períodos? Com certeza. É o autoconhecimento. O autoconhecimento te leva a entender, te compreender como pessoa e muitas vezes a transformar o que tu vê como ruim em uma coisa boa, em como ressignificar alguns pontos negativos em favoráveis. Sim. Então, isso que as terapias, a análise faz. Ela vai te ajudar a ressignificar certos pontos Sim. da vida. Então, o desejo pelo outro, em primeiro lugar, o desejo por si. O desejo por si. Esse é fundamental. Então, quando aquela mulher não se olha mais no espelho, como é que ela vai desejar o outro? Ela não se abraça, doutora. A gente teve uma questão algum tempo atrás, que a gente tem uma professora maravilhosa de Pilates, a Kelly, e ela é incrível. E ela começou a fazer essa questão da mulher se abraçar. E dentro da sala ali, eram poucas mulheres que se abraçavam. E ela falava assim: agora você tem que abraçar a pessoa mais importante da sua vida. E todo mundo esperando quem que você vai falar. Vou falar que é a minha mãe, vou falar que é meu filho, vou falar que é o meu marido. Não, é você. Isso. E esse fato delas começarem a se abraçar, elas começarem a se beijar os braços, isso é algo realmente que a gente até fica impactada, porque não se vê isso, não é normal para uma mulher fazer isto. É verdade. É isso aí. Você tem toda a razão. Então, isso que a análise faz, ela faz com que você, em primeiro lugar, se descubra. Em primeiro lugar, tu tem que te ver e te entender. E aí você vai começar a ressignificar
os sinais, os sintomas, quer sejam eles ansiosos, depressivos, conhecer essa estrutura da menopausa, a maturidade do teu corpo, que te traz vários benefícios. Vários benefícios. Porque nada como uma mulher que se conhece, que se entende. Sim. Porque quando a gente tem 20 anos, a gente tem toda a juventude, mas a gente tem uma imaturidade que faz a gente, uma impulsividade, uma coisa assim que nos leva a cometer erros, né? E uma mulher já madura, uma mulher que já se conhece, é uma mulher que só tem a agregar na vida dos outros. Só tem a agregar. Então, é isso que eu quero que essa mulher entenda. Que a maturidade, a experiência da maturidade, ela agrega muito mais. As pessoas querem ficar com uma pessoa que tem conhecimento. Sim. Que já passou por coisas na vida que ela pode explicar para as outras, ela pode ensinar as outras. Exatamente, ela tem aquela propriedade para falar tudo que já passou e tudo que está passando. E que como foi todo o processo e que está tudo bem agora e eu consigo falar e até dar risada das situações que aconteceram, né, com mais leveza, sem essa cobrança, porque a sociedade em si, doutora, como nós falamos no primeiro bloco, ele já nos cobra muito. É uma mulher que está entrando nos seus 40 a mais, ela já começa com a carteirinha do que já vou me aposentar. Então, já começa uma cobrança ali do INSS se você vai se aposentar ou não. E nós temos isso. Vou me aposentar, vou aprender a fazer um crochê, pintar um pano de prato. Não que isso não seja lindo e que não tem que ser fazer. Mas você tem outras coisas, mulheres, para agregar na vida de outras pessoas. Né? Nós temos uma juventude toda aí que nós precisamos estar alertando. Né? Eu acho que nós temos que falar para essa nova geração de mulheres que tem que se cuidar, que tem que se valorizar, até mesmo, doutora, porque para a gente não entrar na questão que hoje o Brasil está muito doente também com a questão do feminicídio. Sim, um absurdo. É um absurdo. Curitiba, então, é alarmante a situação que está acontecendo com Curitiba. É algo assim que hoje eu faço parte de alguns grupos importantíssimos, até de grupos que não posso estar falando, mas que eu sei, entendeu, a quantidade que está o feminicídio hoje, e é algo assim impactante. E por quê? Porque essa mulher ela está deixando de se olhar e de se cuidar e está ficando apenas no emocional. Né? Ela está tão ali emotiva com aquele relacionamento, à mercê de um parceiro, que ela fica presa e quando ela tenta sair já é tarde. E tudo isso tem a ver com a saúde, que ela precisa cuidar dela. Claro. Né? Essa mulher, muitas vezes, com esse parceiro extremamente tóxico, Sim. que ela não se vê. Exatamente, doutora. A rede tóxica que ele vai armando ao redor dela. Sim. Né? Então, assim, em primeiro lugar, ela se acha muito querida, muito, porque ele faz tudo por ela. Sim, muito amada. Ele não, assim, eu precisava ir no mercado e aquele homem disse, não, deixa que eu vou pra ti. Isto. Eu preciso ir no salão de beleza, mas você é tão linda, assim, natural. Eu prefiro esse cabelo assim. Exato. E assim ele vai. Eu não gosto dessa unha que você coloca, eu prefiro a unha natural. Mas tu é tão bonita sem maquiagem, por que fazer a maquiagem? E aquele homem que, aquela mulher estudava à noite, dela chega cansada, e dele diz assim, bem, não precisa trabalhar, não precisa estudar tanto assim, deixa um pouquinho, fica mais comigo. Isso, doutora. E ele vai minando. Vai minando. Parece que ele efetivamente é um marido muito romântico. Muito zeloso, muito cuidadoso. E esse homem, na realidade, ele vai tirando ela de todos os aspectos produtivos. Sim. Da vida dela. Sim. Quando essa mulher se enxerga, ela está trancada dentro de casa. Sim. Fazendo comida e ele vai chegar e vai estar muito estressado. E por que ela não fez a comida? Porque ele vai mudando, né? Vai. Ele vai mudando. Quando ele viu que ela está à mercê completamente dele, ele muda. Ele muda. Daí começa a agressividade. E
irritabilidade daquele homem, a violência sexual, a violência doméstica. A violência sexual também. E aí a psicológica ela já se... Sim. Né? E a mulher tem a financeira, porque ele tirou ela do trabalho, tirou ela do estudo. E aí o que aquela mulher, o que sobra para aquela mulher? E quando ela vai perceber, ela já está dominada. Sim. Ela já está dentro daquele ciclo ali vicioso. Exatamente isso. E assim, doutora, ela não consegue nem se cuidar da própria saúde. Ela deixa de estar indo, acompanhando um médico, se cuidando. Muitas vezes não se cuida. Claro, e muitas vezes esse homem entra dentro do consultório médico com essa mulher. Sim. E quando essa mulher vai falar, ela não fala, não, fala ele. Exatamente. Ele fala sobre ela e ela está bem quietinha ao lado dele. E aí eu preciso, olha, o senhor me dá um minuto que eu queria conversar só com a paciente, posso fazer isso? Ele sai muito contrariado do consultório. E provavelmente essa mulher não vai voltar mais. Não. Entende? Então, sim. É uma estrutura assim que ela não consegue perceber. Que ela tá naquela rede ali. Ele foi costurando. Aquela rede ao redor daquela mulher e ela fica presa, inserida naquilo ali. Então, é sobre tudo isso que nós temos que estar falando, alertando e dizendo que tem as redes de apoio, tem sim, porque muitas vezes, doutora, elas têm até o celular, mas não se tem acesso a nada. Porque ele... porque ela chama besteira ter celular. Sim, e assim, não posso ter redes sociais. Isso. Dá muita briga. Sim. Então eu não posso ter Instagram. Ou se tem, é clicado com o dele. Que horror, não há individualidade. A individualidade, né? Não há. Não há liberdade. Não há. E aí, ela começa cada vez mais a adoecer, entra, eu não sei se isso pode acontecer, de até ter a menopausa antecipada, eu não sei se isso pode acontecer, doutora. Níveis de estresse. Claro. E aí ela entra mais ainda todo esse processo que ela tem que viver sozinha. Porque os filhos, muitas vezes, doutora, eles não querem esse tipo de problema. Isso. E não, eles foram criados ali Eles dentro, foram criados ali dentro. Então, se aquela mãe não reclama, se aquela mãe... Muitas vezes os filhos veem aquela situação, sim, brigam com o pai, sim, brigam com a mãe para eles entenderem, mas daí os filhos largam de mão. Eles dizem, largam de mão. Eles vivem brigando, pelo jeito... Eu nasci assim, com eles desse jeito, e não vai mudar. Até eles tentaram, mas eles não têm força para fazer com que aquele pai e aquela mãe entendam que essa relação é patológica, não é saudável. Sim. Então, para as nossas mulheres empreendedoras, para as nossas mulheres empresárias, para aquelas que têm uma amiga, que às vezes está vivendo isso com a sua mãe, com a sua filha, cuidem dessas mulheres, ajudem, façam uma rede de apoio, procurem perguntar o que está acontecendo. Até, inclusive, a gente tem aqui médicas e mulheres incríveis, que eu sou muito grata de estar com elas no meu programa. E eu só tenho a agradecer tanto a doutora, como também temos a doutora Ana também. E o caso da doutora Ana, que eu conheci, a ginecologista, que também é a doutora Ana, foi engraçado, porque a minha amiga, a doutora, estava passando por um estresse. E aí ela procurou na internet, encontrou o consultório da doutora e ela me falou assim, eu vou numa consulta com uma médica. Aí eu falei, vai? Ela, vai ser tal dia. Eu falei, eu vou com você. Porque eu sou muito dessa, doutora, de acompanhar as minhas amigas nas consultas médicas delas e buscar exames. Então, dentro das minhas possibilidades, quando elas conseguem me dizer, tal dia, eu já deixo agendado que naquele dia eu vou estar com elas. E aí ela falou, você vai comigo? Eu falei, claro que eu vou, com certeza eu irei com você. E quando nós chegamos lá, ela tem a mesma idade que eu, a gente começou a conversar e aí eu vi como a doutora foi atenciosa,
pediu muitos exames, sabe? Buscou toda essa questão da menopausa, o que estava acontecendo, porque ela achou que ela já estava sentindo os calorões, aí ela já não estava dormindo, com insônia, e aí ela fez todos os exames e as vitaminas dela estavam muito baixas. Então, ela suplementou ela, colocou o suplemento para ela, mudou a alimentação e também pediu os exames. Então, ela não está entrando na menopausa, mas ela estava muito ansiosa e estava com isso achando que estava entrando. Entendi. Mas você veja quanto é importante, nesse momento, a rede de apoio. Ela não foi sozinha, a gente foi junto, a gente conversou, a gente falou, eu estava do lado ali, eu fiquei o tempo todo com ela contou tudo o que estava acontecendo com ela. E eu falei, então, agora é hora. E aí eu comecei a cobrar ela. E aí tá fazendo como a doutora pediu, tá tomando o suplemento? Tô. Tá bebendo mais água? Tô. E ela é meia enrolada para atividade física, mas eu tô ali no pé. Tá fazendo atividade física? Por quê? Porque isso é o importante. Legal, isso aí. É você estar apoiando outra mulher. Isso aí é ótimo. Com certeza. Então, é a rede de apoio. É a rede de apoio. E com isso, eu acabei criando um carinho imenso pela doutora, e ela já esteve aqui no programa, e eu sempre tenho falado dela, como a doutora também. Por quê? Porque nesse momento, doutora, nós temos que ter isso, essa rede de apoio. Claro. Estar com mulheres incríveis que estudou para isso, que está à frente, que pode falar com muita propriedade o que está acontecendo, e não ir hoje com a rádio, que está nos dando essa oportunidade, um alcance muito grande, de estar falando sim. Precisamos cuidar das nossas mulheres. Exatamente. Precisamos nos cuidar. Precisamos nos cuidar. Nos olhar, nos entender. Exatamente isto. Isso. Ressignificar esses momentos. Sim, que é importantíssimo. Entender a maturidade. São coisas assim que são fundamentais. Fundamentais. Doutora, nós já estamos aí, ó, 11h52. Como nós falamos, doutora? Hoje rendeu. Doutora, eu queria falar um pouquinho sobre o seu livro. Eu quero que você fale um pouco dele também, como que está, aonde a gente pode encontrar esse livro maravilhoso. Faz um pitchzinho para nós. Então, esse livro eu lancei agora, no Outubro Rosa, e Viver a Vida de Mãos Dadas com a Morte. E ele fala, então, sobre uma experiência, a minha jornada, né, durante o processo do câncer, que eu tive um câncer avançado. E então ele conta sobre essa jornada, como que eu descobri, como eu passei, conta um pouco sobre a minha vida, sobre como eu vivi a minha infância, como minhas raízes, como eu vivi a minha profissão. Ele traz essa jornada. E você leu, né? Sim, li. É um livro gostoso. O livro é maravilhoso. Um livro fácil, assim. Sim, muito, muito fácil. É uma crônica ali, né? Fala sobre a vida e fala sobre o processo de adoecimento e finitude humana. Sim. E de uma forma, assim, delicada, de uma forma... As palavras estão bem colocadas, doutora. Bem colocadas e de fácil de você entrar na sua história mesmo. Me disseram como se eu estivesse contando uma história. Pro leitor, é exatamente isto. Eu acesso o leitor como se ele tivesse ali do lado dele contando uma história. Sim. É um livro gostoso e fácil de ler. É um livro, então, que está no site da Amazon. É só entrar na Amazon e jogar o nome dele, que ele chega na sua casa, então, facinho. E é um livro que fala sobre isso, essa jornada, essa experiência. Então, todas as pessoas que... Em primeiro lugar, ele é uma história de vida. Sim. Claro que ele tem uma mensagem, uma abordagem sobre os processos de adoecimento, né? Que fala sobre o câncer. E vale a pena, acho que, para todos, a mensagem do livro é resiliência, coragem e fé, porque a vida é para ser vivida. Exatamente, doutora. Exatamente. E a gente vai também tá nas livrarias Curitiba, doutora? Sim, a partir de janeiro
Ele estará nas Curitibas também, em todas as Curitibas aqui dele. Perfeito. E já existe a possibilidade do segundo? Então, estou escrevendo já o segundo. Olha aí, ó, viu Chama-se só? A Casa das Perdas, mas daí é uma ficção, assim. Aham. Mas já tá escrevendo o segundo. Já está escrevendo o segundo. Que bacana, isso que é legal. Trazer também, né, doutora, essas questões para as mulheres e, de repente, vamos pensar em fazer um puxando para a menopausa, né, doutora? Vamos falar sobre a maturidade da mulher. Algo um pouco menor, mas assim, mais... Aham. Eu acho que seria interessante sobre a maturidade, todo esse... E, de repente, até colocar algumas mulheres para dar o seu depoimento, né? Então, Eu acho que seria algo bacana aí, as mulheres que estão para começar, as mulheres que já estão passando, algumas empresárias, algumas empreendedoras. sim. Eu acho que ficaria legal, hein? Sim. Vamos dar aí, vamos pensar aí Vamos pensar. futuramente. E é um assunto bem procurado até, né? Claro. Que as mulheres querem conhecer mais sobre o assunto. Precisa ser falado. Precisa Sim. ser falado. E quando a gente encontra mulheres que aceitam falar, eu acho que fica mais leve. Com certeza. Porque é algo, doutora, que isso não tem como a gente acabou de falar ali, não tem como, não é uma dor de cabeça que eu tomo um remédio e resolvo. É um processo. É um processo que, como eu também já disse, só não vai passar as mulheres que infelizmente já morreram. Isso. Enquanto nós estivermos Processo vivas, fisiológico natural. exatamente, enquanto nós estivermos vivas, nós vamos passar. E veja bem, a doutora tem uma propriedade para falar, principalmente também a questão do câncer, que quando a doutora descobriu o câncer e a menopausa, ela veio quimicamente. Então, veja o quanto mulheres precisam estar sabendo desse processo. Claro. Porque ela está cuidando da doença e passando pelo processo da menopausa. Aham, a gente nem se dá conta. Não se dá conta, é um turbulhão, assim, a coisa fica louca. Exato. Né? Então, para que as pessoas começam a entender, a respeitar aquele processo. E nós também nos colocarmos também, doutora, naquele lugar de eu estou vivendo, mas não do mimimi. Isso. Ele é um processo natural. Ele não é um adoecimento. Isso. É um amadurecimento. Exatamente isto. É que é importante e que todas passarão. Não tem como. Isso aí. Perfeito. E que as mulheres de 40 mais, e 40 e 30, elas já comecem a entender. E às vezes até, doutora, é a questão de, eu não vou me preocupar com isso, então eu não vou cuidar da minha saúde, eu não vou aprender que eu tenho que me alimentar melhor, que eu tenho que dormir, que eu preciso fazer uma atividade física, porque tudo que você vai fazendo no processo mais lento, quando você chegar, o impacto não é tão grande. É isso aí, é o cuidado. É o cuidado. Né? Exatamente. Eu tenho algo comigo que é assim. Hoje eu não estou me preparando para os 47, como eu já cheguei. Eu estou me preparando para os 50 já. É isso aí. A minha busca é para quê? Para que eu possa fazer uma caminhada e eu esteja com os meus joelhos, com o meu corpo, fisicamente bem, para eu não precisar naquele momento de uma bengala, de um andador. Isso, exato. Perfeito. Então, é esse o processo agora, e não o de 47. 47 eu já estou aqui. Uhum. E não é o 48, 49, não. Eu tenho que pensar nos 50. E estar bem. Em estar bem, exatamente, produtiva. doutora. Estar Isso. bem consigo mesma. Exatamente. Estar capacitada para passar por esse processo. Lembrando das coisas ainda, podendo ir num banco, podendo fazer um Pix, podendo pegar o seu Completamente carro útil. e continuar dirigindo. Isso. Perfeita utilidade. Essa mulher Perfeita utilidade. Tá na plenitude dela. Exatamente isso, doutora. É para isso que nós temos que começar a pensar e olhar essas mulheres. Né? E não mais como, chegou ali nos 50, acabou. Não, pelo amor Tá de Deus. entregue para Jesus, como a gente diz os ditados que muitas vovós nós falavam, né? Não é sobre isso, não. É exatamente isso. Infelizmente, o tempo voou. Nós chegamos ao final do programa de hoje. Quero agradecer imensamente a doutora Ana Lu Barlesi por compartilhar tanto conhecimento e inspiração conosco. Foi uma conversa rica e essencial. Doutora Ana Lu, antes de nós despedirmos, onde as pessoas podem encontrá-la para saber mais sobre o seu trabalho,
Fica à vontade, doutora, para falar do seu Instagram, seu telefone, caso você queira. Então, eu estou no Instagram, né? É doutora Ana Barlese. Consultório também, o meu consultório é ali bem pertinho da Praça do Japão, na 7 de setembro. E o meu telefone estão nas redes, então basta me procurar nas redes sociais e, enfim, agendar uma consulta. O consultório da doutora? Na 7 de setembro, 465, é o Batel Work Center. E os telefones estão lá nas redes, né? E é isso. Foi um prazer conversar contigo sempre. Eu acho que a gente leva muita informação para as mulheres. Sim, muitas. E espero que elas se compreendam e entendam que este é um processo. Sim, com certeza. Eu que agradeço a doutora estar disponibilizando o seu horário. A agenda está bastante lotada por questão aí de dezembro, mas eu agradeço imensamente a nossas ouvintes também. Acredito que para janeiro a gente tem muitas coisas para ser feitas. A doutora vai estar vindo mais vezes na rádio para estar falando, trazendo informações, dicas, que é muito importante. Amanda, obrigada por você estar sempre nos bastidores e falando um pouquinho, né? Mas Sim. Quando pode também fala. Porque agora nós estamos, né, ao vivo nas nossas redes sociais. Exatamente. Estamos ao vivo também aqui no YouTube. Então, sim, muitas coisas novas, né? Muitas coisas boas chegando aqui na Rádio Paraná Oficial. E aí a Amanda tá ficando um pouquinho mais nos bastidores, porque se a Amanda não estiver aqui, gente, ninguém vê a gente. Então, eu aqui só estou como comunicadora. Apertar aqueles botãozinhos ali não faz mais a parte de mim, né? Sim. Obrigado mais uma vez, doutora Ana Lu. Uma boa semana para você, um excelente dia. Que Deus abençoe muito você. Obrigada aos nossos ouvintes. Só quero agradecer que estiveram conosco pela manhã. E amanhã nós temos mais Empreendendo com Elas, porque começamos a semana, segunda-feira aí. Gratidão. Teremos aí uma semana completa de muitos entrevistadas convidados maravilhosas aqui no nosso programa. Até amanhã, né, Até Amanda? amanhã. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que eu te quero de volta pra mim. Eu sinto saudade. Essas coisas de